Bom, e a tolerância que nós estamos falando aqui é sobre a tal da profetisa Jezabel. É um nome assim já preocupante, porque a história de Jezabel na Bíblia não é qualquer história. E assim, da mesma forma como Deus falou lá da doutrina de Balaão para Pérgamo, aqui ele está falando de Jezabel. Gente, há muita conexão entre o Antigo Testamento e o Apocalipse, tá? É importante que vocês entendam isso. Agora, então aqui o nome da mulher muito provavelmente não é Jezabel. Quando Deus menciona, da mesma forma como ele fez em Pérgamo, é para trazer à memória coisas que aconteceram lá no passado. Que está cravado na história de Israel. Ou seja, para saber que essa atitude tem a ver com aquele personagem, com aquela pessoa. E se você quiser saber, a história de Jezabel está anotada lá... Está lá em 1 Reis, capítulo 16, do 29 até o capítulo 21, e depois 2 Reis 9, 30 a 37, que ali vai contar como ela morreu. Gente... Essa mulher, assim, ela é o símbolo bíblico de tudo que uma mulher não deve ser. Ela é o antítipo da mulher de Provérbios virtuosa. 31. O contrário. Ela é totalmente o contrário. É uma mulher trabalhadora, não tem a menor dúvida. Religiosa, também não tem a menor dúvida. Influente. Cuidadora do marido. Sim. Não tem a menor dúvida disso. Uma conservadora. Pois é. Só que não, né? Gente, essa mulher, para começar, Acabe casou com ela. Ela não era de origem israelita. Já foi feita uma aliança, então, com um rei estrangeiro para que houvesse paz entre o Reino do Norte e Israel. E esse reino que eu não me lembro agora se é Síria ou alguma coisa assim do tipo. E ela trouxe consigo a sua religião. O seu paganismo. E era tão forte que ela estava obliterando a religião do Deus de Israel. Explica aí. Obliterando, obscurecendo. Tem alguma palavra mais fácil? Eu estou com palavras muito difíceis. Hoje o vocabulário, né, tá traduzindo aí coisas complicadas, então fica aí rico demais. Então, vamos lá. Então, quer dizer, tá muito obscuro, né? Ela tá obscurecendo, isso. Né, a religião de Israel. Veja, é bem nessa época, inclusive, que Deus tem um grande profeta atuando, que é Elias e Eliseu, porque na época que ela morre já é Eliseu, né? Então, 2 grandes profetas e 2 grandes profetas milagreiros ainda. Bom, mas precisa ter esse tipo de profeta, porque inclusive ela tinha uma equipe de profetas dela. E era uma equipe grande. Ou seja, ela trouxe junto pro casamento e pro reinado, porque ela tá assumindo o papel de rainha, então ela tá assumindo, vamos dizer assim, conjunto com o marido, o poder do Reino do Norte. E é engraçado, gente, porque em Israel, a rainha não era nunca a esposa do rei, era a mãe do rei. Agora, veja a posição que essa mulher se põe. Ela se põe como rainha, né? E ela domina o marido dela e domina o povo de Israel. Completamente. Gente, é uma mulher muito poderosa e muito influente. Ela convenceu os israelitas a abandonarem Deus, a ponto de Elias achar que ele era o único. E depois Deus dizer, Elias, não é bem assim, tem mais 7.000 pessoas aí. Mas ela convenceu os israelitas a abandonarem Deus, se entregarem para o culto onde há a imoralidade sexual, vamos falar assim, né? Para se entregar a esse culto, às coisas sacrificadas aos ídolos, e os filhos eram sacrificados a esses deuses. Gente, nós estamos falando do povo escolhido de Deus fazendo essas coisas, convencidos por essa mulher de que essa era a verdadeira a religiosidade. Ou seja, havia um sincretismo religioso. Quando há até a situação de batalha que Acabe, o marido dela, vai morrer, ele está numa aliança com Josafá, que é do Reino do Sul, um descendente de Davi, um homem de Deus e tudo mais, e eles vão sair para a guerra. Josafá diz, não quero sair para a guerra sem antes ouvir
os profetas de Deus. E tinha profetas de Deus dentro do palácio de Acabe, sustentados por Acabe. Adivinha o que eles iam falar? Tudo que Acabe queria. Exatamente. Né? Era o que era normal. Sim. E aí, Josafá fica desconfiado. Ele diz, tem uma coisa errada aí. Mas só tem esses profetas. Aí, Acabe manda chamar um outro profeta de Deus. Veja, que não era Elias, porque Elias não era profeta do palácio. Ele manda chamar o tal do Micaías, que é o único que fala a verdade de Deus e paga com a própria vida por isso. Acabe tem noção. Sim, né? Ele Só tem que noção. Ele tá tentando contornar situações. E o povo de Israel, veja, então, havia profetas de Baal e Astarote sendo cultuados e profetas sendo mantidos pelo palácio e profetas de Deus sendo mantidos pelo palácio. Sim, e aí nós temos um problema, porque Acabe também é um cara que cede. Ele não confronta, ele não quer fazer uma mudança, por isso Micaías é morto, por isso que acontece, entre outras coisas. Aliás, uma das histórias mais tenebrosas que Jezabel foi a protagonista, né? Foi o fato da vinha de Nabote, que é um absurdo, né? O rei, de repente, queria comprar a vinha do cara e o cara diz, eu não quero vender. E não podia, né? As propriedades eram familiares, intransferíveis, né? Se não é da mesma tribo, não pode. Não podia passar. Aí o que acontece? Ele volta pra casa e diz, Jezabel diz, então pode deixar comigo que eu resolvo. E ela trama uma acusação contra Nabote pra matar o cara, pra pegar as terras dele. Quer dizer, e ela volta quase que com um sorriso no rosto, diz assim, já resolvi o teu problema. Gente, agora pensa que Jesus está comparando essa mulher da igreja de Tiatira com essa mulher horrorosa que a gente está falando aqui. Que coisas graves. E olha, o que é uma Jesus liderança. Acusa é uma liderança. É uma liderança. É uma mulher dentro da liderança da igreja. O problema não é a mulher ser liderança, tá, gente? O problema é a mulher ser uma Jezabel na liderança. Exatamente. Tá? Então, porque a gente não vê Jesus criticando aqui pelo fato de ser mulher. Não, você não teria que criticar muitos homens, né? Vamos lá. Porque exato. não é o gênero a questão é o comportamento. E o que ele fala aqui é que ela ensina os filhos de Deus a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos aos ídolos. Como que isso se liga a tudo que a gente viu de contexto? Como que isso se liga? Lembra que a gente falou que nas guildas as pessoas tinham que praticar esses cultos onde há essa, enfim, imoralidade sexual, vamos falar dessa forma, e esse culto? Os cristãos não estavam querendo participar. Mas estão fazendo... Mas com isso, quando você não participa das reuniões, o que acontece? Você, em algum momento, é desligado da associação. Sim. Se você é desligado da associação, fica difícil de você exercer a sua profissão e se sustentar. Mas uma profetisa, nesse caso, vai fazer o quê? Ela vai trazer mensagens que desvirtuam, porque aqui ela é uma profetisa é engraçado que Jesus disse que ela se diz profetisa. Sim. Jesus não a chama de profetisa. Mas ela está na posição de uma profeta. Não, a igreja a considera, inclusive. Exatamente. Só que ela induz eles às práticas. Então, quer dizer, qual é o conteúdo do ensinamento dela? Porque esse é o papel dela, ela tá ali ensinando. Papel profético, gente, é esse, relativizando, né, ali no caso. Sim, mas a ideia é você tá dando uma didática daquilo que é errado, mostrando que não é tão errado assim. É aquele negócio de ficar... Não, a gente acha que isso não tá certo, mas veja, e aquele negócio que vem, assim diz o Senhor... Quando entra alguém na igreja dizendo assim diz o Senhor, as pessoas tendem normalmente a baixar a cabeça. Bom, se Deus falou, vamos ouvir. Mas a gente tem que testar essas profecias. Elas vão contra a palavra de Deus, elas estão me incentivando a pecar. Então isso não pode ser de Mas Deus. Quando a coisa é mesclada com a cultura, é mesclado com poderes, é mesclado, ou seja, tá tudo meio misturado com o que existe na região. As pessoas não abrem os olhos para isso e são permissivas porque não estão fazendo esse filtro. O que acontece? Essa liderança
tóxica. É uma liderança tóxica. E ela abusa das pessoas. Manipuladora. Ela manipula pessoas. Ela faz com que a igreja vá a pecado. Vai agir com o pecado. Veja bem, o que aconteceu com Elias ao longo do ministério dele, que foi levantado por Deus para enfrentar essa mulher, é que Elias chegou num ponto... Era o marido dela. E o marido, né? Mas ela chegou... Porque ela era, vamos dizer assim, dos dois ela era a pior, né? A gente sabe. Sim, ela era manipuladora. Ela é a que estava no comando mesmo. Então, Elias, ele chegou ao ponto, porque quando ele foi testar os profetas dela diante do povo para dizer, nós vamos aqui mostrar o que é verdade, o que não é, para que Israel saiba quem é o Senhor. E aí, lógico que eles falharam, Elias foi abençoado, a oferta foi queimada. Caiu do céu. Caiu do céu. Qual a consequência? Ele passou a espada nos profetas. Mas a partir daquele momento, Jezabel ficou com tanto ódio dele que prometeu que ele iria ser destroçado por ela. E muita gente... que ele não teve medo dos 830 profetas, mas teve medo dela, né? Porque ele fugiu. Então, porque muita gente acredita que Elias entrou em depressão. Eu estava relendo os textos, eu estava percebendo uma coisa. Eu não vejo isso como um aspecto tão depressivo, a atitude dele, quanto, na verdade, uma pessoa que chegou ao esgotamento. Ele está esgotado. Por isso que ele tem essa percepção, eu tô lutando sozinho. Exatamente. É a ideia do soldado que cansou de lutar. Por isso ele pede a morte. Eu não consigo nem mais manter o meu braço levantado aqui com a minha espada. Exato. Ele é criticado por muita gente, por muito líder, dizendo assim, ele entrou na caverna, ele tá em depressão. Não, ele foi 40 dias de caminhada, ele teve um anjo trazendo comida para ele, né? E dizendo, você tem uma boa jornada. E quando chega lá, ele tá no Sinai. Ele tá onde Deus mandou a lei para o seu povo. Mas aí ele entra na caverna porque ele precisa descansar. Agora, ele é acordado por Deus. Ele é levado para frente da caverna, onde ele vê coisas estrondosas, mas de repente uma voz suave. Porque esse homem, ele está aos cacos. Ele está totalmente, emocionalmente exausto. É o que lideranças tóxicas fazem. E aí, você ficou interessado por esse conteúdo? Então clique em algum lugar aqui na tela ou no link na descrição para ter acesso ao episódio completo.